Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula de História. Vamos acompanhar o que nós vamos estudar? Aula 3, Eixo, aprofundando conhecimentos, conteúdos. O período colonial brasileiro, 1530-1822. Economia açucareira, entradas e bandeiras. A habilidade, identificar os principais aspectos relacionados aos períodos iniciais da história do Brasil. E aí, vamos estudar? Você já tomou café hoje? Ou um suco, ou um pudim, uma receita de bolo? Imagina todas essas delícias sem açúcar. Será que elas iam ficar tão gostosas como elas são? Eu acho que não, né? Para a gente entender por que essa delícia faz parte da nossa cultura brasileira, por que ela está incluída em tantas receitas maravilhosas, a gente vai aprender hoje como foi que esse produto passou a fazer parte da nossa rotina diária aqui no nosso país. Acompanhe aí comigo. Período colonial brasileiro, 1530-1822. Em meados do século XVI, a coroa portuguesa resolveu colonizar o Brasil. E, para fixar o homem na terra e obter lucro, deu início ao processo de cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil. O principal objetivo de Portugal era colonizar o território brasileiro, principalmente a faixa litorânea, aquela de praia, em contato com o oceano, para evitar o ataque de outros países. A região nordestina foi escolhida pois seu solo e clima eram favoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar. Vem aqui comigo. Será que a cana-de-açúcar é um conteúdo antigo? É uma coisa que a gente não fala mais, que não faz parte mais do cotidiano de cada um de nós? Vamos assistir a um vídeo que vai explicar que essa riqueza ainda é explorada no nosso território. Acompanhe aí. A energia verde e amarela. A cana-de-açúcar faz parte do passado, do presente e principalmente do futuro do Brasil. Afinal, a indústria sucroalcooleira do nosso país é uma das mais produtivas, inovadoras e avançadas do mundo. E cana está sempre presente no nosso dia a dia. O etanol movimenta nossos carros, ônibus, tratores e até aviões. O nosso açúcar tradicional, orgânico, mascavo ou refinado já não falta nas melhores cozinhas do mundo. É o doce que complementa a nossa caipirinha, feita, é claro, de cachaça de cana-de-açúcar. E até o que sobra da nossa cana-de-açúcar vira uma indústria inteira. O bagaço é ração para animais, é energia elétrica para a usina, é vaso para plantas, é fibra para a produção de papel, de painéis de madeira, de cimento e até de asfalto. E quando a gente acha que não pode mais se surpreender, vem a inovação com jeitinho brasileiro e transforma a cana em plástico verde, que já está sendo usado em embalagens de cosméticos, shampoos e em breve deve ser adotado também para a produção de interiores de automóveis, de preferência movidos a etanol feito da nossa cana-de-açúcar, é claro. Somos inovadores, somos criativos, somos ecológicos, somos do campo, somos da cana, somos agro. E aí, você percebeu que o açúcar ainda é uma riqueza utilizada em dias atuais? Pois é, mas como foi que isso começou aqui no nosso país? Nós vamos aprender agora sobre a economia açucareira. Acompanhe aqui comigo. A economia açucareira, ela tinha alguns propósitos.
Portugal tinha o plano de povoar o Brasil. Comercializar o pau-brasil não promovia esse povoamento. A cana-de-açúcar tornou-se essa atividade colonizadora. Mas por que a cana-de-açúcar? A cana já era cultivada nas Ilhas da Madeira pelos lusitanos, solo e clima aqui no Brasil eram favoráveis, o preço lá no mercado europeu era muito valorizado, a abundância de terras para a agricultura incentivou os colonos a virem para o Brasil. Nessa unidade de produção, que nós vamos chamar de engenho, funcionava o que nós vamos conhecer como sistema plantation. E o que era, professora Carla, o sistema plantation? 4 coisas. Era latifúndio, terras muito grandes, não era uma fazenda, não era um sítio, era muito grande. Monocultura. Por que a monocultura, professora Carla? Porque era um tipo de plantação, a cana-de-açúcar. Então, toda essa imensidão de terra com plantações de cana-de-açúcar. Mão de obra escravizada. É aí que entra a figura negra na história do nosso país, esse povo tão maravilhoso que trouxe tantas contribuições para nós. E, por fim, esse sistema plantation tinha um único objetivo também, que era pegar toda essa produção e enviar para os mercados europeus. Vem conhecer comigo o engenho, que era esse local onde a produção de açúcar era feita. Acompanha aí comigo. Nós temos a Casa Grande. Essa que você vê, o nome dela é grande porque ela era imensa mesmo, onde morava o senhor do engenho, morava seus filhos, seus familiares. Atrás da casa temos a senzala, que era a moradia dos negros escravizados. E nós temos também as áreas de plantações, que nós vamos chamar de canaviais. Então, o engenho compreendia toda essa região para que o sistema plantation estivesse em execução. Porém, naquele século aconteceu um detalhe. O açúcar começou a perder valor. Olha esse ambiente aqui, gente. Ai, eu tô até com medo. Nossa! O que aconteceu, né? O açúcar começou a não ter mais tanto valor. O açúcar brasileiro ganhou muitos concorrentes na Europa. E isso fez com que os portugueses tentassem uma outra alternativa para ter lucro na terra. Só que desbravar esse lugar não era uma tarefa fácil. O que eu estou precisando aqui para comer? Muita coisa, né? Tem fruto que eu não conheço, tem animais que eu não sei nem de que tamanho são. E outra, aqui eu estou sem ferramentas, sem nenhum tipo de proteção. Então eram necessárias pessoas corajosas para adentrar esse território e conseguir descobrir outras alternativas lucrativas para o sistema de colonização portuguesa aqui na nossa região, no nosso país. Acompanha comigo aí na tela quem foram esses corajosos. Vamos aprender sobre as entradas e bandeiras. No século XVI e parte do século XVII, tudo girava em torno do açúcar, mas por volta de 1650, o açúcar do Brasil ganhou concorrentes e começou a vender menos. O que fazer agora? Era necessário encontrar outras coisas que pudessem trazer riqueza para Portugal e para o Brasil, lógico, né? Mas que produto seria esse? Era necessário procurar pelo território do Brasil e pelos sertões
Mas vocês acham que essa tarefa era simples? Não, não era simples. Então, foram criadas as expedições que nós vamos conhecer como entradas. As entradas envolviam a organização do governo português na realização de expedições que buscavam a captura de índios e a verificação de possibilidades de minérios. Era uma excursão oficial, lembra desse detalhe. Vamos chamar de excursão oficial quando é o governo quem está patrocinando. Como ficou conhecida? Entradas. E quando não era o governo, professora Carla? Vamos ter um outro nome para ela. Além da ação oficial, a exploração do território colonial aconteceu pelas mãos de particulares interessados em obter riquezas. Veja, não é mais o governo, já são pessoas particulares com esse interesse de obter riquezas, de buscar metais preciosos e capturar escravos. Lembra que os escravizados já estavam aqui no nosso país e eles começaram a fugir, lógico, né? Com tanta opressão, com tanta situação complicada, surgiu então uma outra excursão que nós vamos chamar de bandeirantes, as bandeiras. Essas figuras do Brasil colonial irrompiam pelos sertões, ultrapassando os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Lembra da aula lá, quando você estava no 4º ano, que o Tratado de Tordesilhas deixava o Brasil um pouco menor do que ele é hoje? Então, nesse período, os bandeirantes, eles ultrapassaram esses limites e saíam, geralmente, das regiões de São Paulo e São Vicente, que eram as regiões mais valorizadas em termos de produção de açúcar. Essa era uma ação não oficial, lembra disso. As entradas eram uma excursão oficial, as bandeiras eram uma excursão não oficial. Volta aqui comigo. Nós aprendemos nessa leitura que o Brasil possuiu 2 tipos de expedições. Uma era oficial, as entradas, onde o governo português autorizava pessoas a adentrar o território em busca dessas riquezas. A outra excursão eram não oficiais, conhecidas como bandeiras. Essa excursão contava também com mamelucos, que eram os descendentes da união de índios e portugueses. Esses mamelucos, eles tinham essa facilidade de transitar entre os 2 mundos, entre o mundo dos grandes comerciantes de açúcar e outros tipos de riqueza do nosso país, e os indígenas. Mamelucos também conheciam rotas dentro da mata, conseguiam se alimentar de todos os recursos naturais que existiam ali favoráveis a isso. Eles também tinham contato com os indígenas, o que facilitava esse acesso. E também, por ter esse contato com essa elite, vamos dizer assim, portuguesa da época instalada na colônia brasileira, eles também tinham essa autorização, essa permissão deles, conhecidas como não oficiais, para adentrar o território em busca dessas riquezas também. Bom, você aprendeu hoje sobre a economia açucareira, que foi a atividade colocada no nosso território para a colonização. Dentro dessa economia açucareira, um personagem histórico começa a fazer parte da nossa cultura e da nossa população, que são os negros, que é um assunto para uma próxima aula. E também você percebeu que essa economia já não gerava o lucro que Portugal queria obter, uma vez que o açúcar brasileiro estava em declínio, que o seu preço estava caindo nos mercados europeus e que Portugal precisava de um outro recurso,
que Portugal precisava de uma outra estratégia para continuar obtendo lucros aqui na nossa região, no nosso país Brasil, que eram as entradas e as bandeiras, essas expedições que foram buscar essas riquezas, que foram estudar essas riquezas no nosso território, tá? Depois de tudo que nós aprendemos, eu te convido para exercitar, para a gente colocar essa cabeça para funcionar e conseguir resolver os nossos exercícios. Vamos lá exercitar? Vem comigo! Vamos à leitura da questão número 1. Rugendas foi um dos mais conhecidos artistas viajantes e, ao lado do francês Jean-Baptiste Debré, foi responsável pela divulgação das primeiras imagens do Brasil no exterior, ou seja, fora do nosso país. Observe as obras e identifique quais. Vamos observar aí. Nós temos a primeira imagem, que é guerrilhas. Você percebe aqui indígenas lutando com alguns colonos. Na imagem 2, nós temos a dança do Baduque, negros escravizados dançando, exercitando a sua cultura. Aqui na terceira, nós temos escravos negros no porão de um navio. Você vê aí a condição que eles eram trazidos para o nosso país. E na imagem 4, você vê encontro dos índios com os viajantes europeus. Você tem aí essas imagens para você avaliar. E como você vai avaliar? Você vai fazer o seguinte, você vai marcar no seu exercitando A, quando essas imagens retratam o cotidiano dos escravizados, e você vai marcar B, quando essas imagens retratam expedições ao interior brasileiro. Então, você vai observar as imagens e vai dizer se ela é A, retratando o cotidiano dos escravizados, ou se ela é B, retratando as expedições que adentraram o interior brasileiro. Questão 2. Essa questão, ela foi utilizada numa prova em 2006, uma prova que aconteceu lá no estado do Rio Grande do Norte para bombeiros. E essa prova tinha essa charge. Vamos acompanhar aí essa charge. Nós temos 2 personagens representando os escravizados e eles estão segurando o Brasil nas costas. E um deles está dizendo: estamos carregando esta colônia nas costas. Com base na interpretação da charge e nos conhecimentos sobre o colonialismo português, que foi o que nós estudamos na aula 1, 2 e 3, no Brasil, pode-se afirmar, letra A gravura se refere à utilização do negro escravizado na lavoura canavieira, visto que os demais setores da economia eram ocupados majoritariamente por homens livres. Letra B. O tráfico de escravos da África para o continente americano possibilitou uma intensa mobilidade na sociedade colonial, o que contradiz a situação que a charge faz menção. Você vai avaliar e vai nos dizer qual dessas duas opções melhor interpreta a charge. Pratica aí um pouquinho.
Então, agora que você pensou, raciocinou um pouquinho, tentou pegar tudo aquilo que a gente explicou, vamos acompanhar se você acertou as questões. Bora lá? Questão número 1. Rugendas foi um dos mais conhecidos artistas viajantes e, ao lado do francês Jean-Baptiste Depré, foi responsável pela divulgação das primeiras imagens do Brasil no exterior. Observe as obras e identifique quais. Quais dessas obras nós vamos chamar de A, quando ela for relacionada ao cotidiano dos escravizados, e B, quando ela for relacionada às expedições ao interior brasileiro. Vamos conferir se você acertou? Olha aí. Muito bem. Tenho certeza que você acertou. Olha a primeira imagem. Olha a segunda. Olha a terceira. Olha a quarta. Verifique. Letra A, para aquelas que representavam o cotidiano dos escravizados. Letra B, para aquelas que representavam o cotidiano das expedições do interior do Brasil. Fizemos a leitura também da questão 2. Analisamos a charge, verificamos que ela tem 2 personagens escravizados carregando o Brasil nas costas e um deles está dizendo: estamos carregando esta colônia nas costas. O que essa charge quer dizer, né? Vamos lá. Com base na interpretação da charge, nos conhecimentos sobre o colonialismo português no Brasil, pode-se afirmar: letra A gravura se refere à utilização do negro escravizado na lavoura canavieira, visto que os demais setores da economia eram ocupadas majoritariamente por homens livres. Lembra que você acompanhou conosco que na economia açucareira o negro ele era a mão de obra do sistema plantation? Então é isso que essa questão está pedindo para você avaliar. Vamos ver aí a letra B. O tráfico de escravos da África para o continente americano possibilitou uma intensa mobilidade na sociedade colonial, o que contradiz a situação que a charge faz menção. Será mesmo que a charge está contradizendo essa situação? Pensamos que não. Vamos conferir qual é a resposta certa? Olha aí, é a letra A. A gravura está se referindo justamente à utilização desse trabalho nas lavouras canavieiras. E os demais setores eram ocupados por homens livres. Bem, agora eu te convido para um pequeno resumo de tudo que aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? O período colonial brasileiro, 1530 a 1822, nós aprendemos que a economia açucareira ela gerou em torno desse ambiente que você vê aí na sua tela, que era um engenho, formado pela Casa Grande, pela senzala, pelos canaviais, que dentro desse ambiente funcionava o sistema plantation, que era o sistema que envolvia grandes latifúndios, que eram enormes faixas de terra ocupada por canaviais. Nós também sabemos que foi utilizada a monocultura, justamente porque a monocultura era a produção de um único produto, no caso, a cana-de-açúcar, como você vê aqui. Nos canaviais. Também aprendemos que a mão de obra nesse local era a mão de obra negra escravizada. O negro é um assunto para uma outra aula, mas você já acompanha aí na sua tela que ele fazia parte dessa economia açucareira. E por fim, que o açúcar que era produzido aqui, ele era exportado para a Europa. Ele não era para o nosso consumo interno. Também aprendemos que esse sistema, ele entrou em decadência, né?
o açúcar já não produzia tanta riqueza como Portugal queria. Então, era necessário encontrar uma outra forma de conseguir esses recursos, que foram as entradas e as bandeiras. Aprendemos que as entradas eram expedições oficiais. E aprendemos que as bandeiras eram expedições não oficiais e que elas tinham um propósito. Qual era o propósito? Adentrar o território brasileiro, encontrar novas riquezas e assim produzir para Portugal um outro tipo de recurso que pudesse substituir ou complementar a economia açucareira. Agora, eu te convido para as nossas considerações finais. Então, pessoal, nas nossas considerações, nós vamos pensar um pouquinho sobre tudo o que aprendemos na aula de hoje. Nós aprendemos que passou a fazer parte do nosso país 2 tipos de trabalho. O primeiro trabalho foi o trabalho do negro escravizado, que veio para cá. Esse trabalho trouxe para o nosso país uma cara nova, um jeito diferente de encarar as coisas. Aprendemos com os negros escravizados que é importante lutar pelos nossos direitos e defender a nossa cultura, que é um assunto que você vai ver na próxima aula. E também que nós tivemos no nosso país entradas e bandeiras, que exploraram o território e assim adentraram os interiores e ampliaram o tamanho do nosso país, que encontrou, inclusive, riquezas que são utilizadas até os dias de hoje, como você vai acompanhar nas próximas aulas também. Um forte abraço, saudade, em breve estaremos juntos. Tchau!